Agora são 8 horas e 13 minutos. Bom, há, logicamente, várias questões importantíssimas para a gente tratar aqui no jornal. E uma delas foi publicada agora cedinho, aqui pela BBC. Dá conta de que reféns israelenses que estavam de posse do Hamas morreram e as famílias estão recebendo os corpos. Logicamente, o choque ainda é maior quando você fica sabendo o seguinte, que entre as pessoas que foram devolvidas está uma mulher com suas 2 crianças. Vou ler para você. Está na BBC. Israel recebe os corpos de 4 reféns que estavam mantidos pelo Hamas em Gaza. A Cruz Vermelha transferiu o corpo do Hamas, que diz que mãe e 2 crianças de uma mesma família chamada Bibas estão entre as pessoas mortas, diz aqui a BBC. Conosco, professor Vladimir Feijó, doutor em Direito Internacional pela PUC de Minas Gerais e professor de Relações Internacionais da Faculdade Arnaldo Janssen. Professor Vladimir, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Olá, Heródoto, é uma satisfação poder interagir contigo e sempre discutindo esses temas de relevância para a humanidade. Obrigado. Nós é que agradecemos. Professor, isso, apesar da notícia ser realmente devastadora, mas eu pergunto, isso é um avanço de que o cessar-fogo entre o Hamas de um lado e Israel está mantido? Isso é uma satisfação diante o cenário muito nebuloso que estava nas semanas anteriores, quando o Hamas disse que talvez não seguiria com a promessa desse cessar-fogo que vence no dia 1º de março, e em resposta, logo depois da posse do Trump, ele ter sugerido e o Netanyahu dito, inclusive, se nada fosse feito até sábado passado, a guerra poderia voltar de força total. Não houve entrega de reféns até sábado, mas a guerra também não retornou. E as negociações dessa segunda fase que estavam emperradas parece que avançaram essa semana, e o Hamas, em boa fé, disse ontem que cumpriria 2 momentos de entrega, um hoje e um próximo no sábado, diante o sinal de boa fé que Israel teria demonstrado, permitindo a entrada de casas móveis e também materiais de reconstrução entrarem em Gaza e que, portanto, tem um ótimo sinal, sim, que é possível que o cessar-fogo siga para a próxima fase, que ainda está em negociação. Chama a atenção, Heródoto, que Israel deu notícia que trocou o seu negociador-chave. Antes ele era líder do serviço de espionagem de Israel, o Davi Barnea, e agora foi substituído pelo líder de assuntos estratégicos, o Ron Dermer, para negociar essa próxima fase. Mas há tudo o que indica, o Qatar também dá indício que a segunda e a terceira fase já estão em processo de negociação e que a gente pode ver esse cessar-fogo duradouro por mais tempo. Professor Vladimir, há também a participação direta ou indireta do presidente dos Estados Unidos, Trump, nesse processo ou não? Isso, a palavra de Israel, através do ministro de Relações Exteriores, é que será feito toda a negociação diante um emissário especial enviado pelo Trump, chamado Steve Witkoff. E, portanto, há sim essa participação pesada dos Estados Unidos, sabe-se lá, para materializar aquela proposta que o Trump falou de tão polêmica, né, de assumir o controle de Gaza, de fazer os investimentos e tornar uma nova Riviera, ou simplesmente como um negociador de potência internacional para pressionar reciprocamente o seu aliado Israel, mas também pressionar as diferentes facções palestinas a entrarem em negociação. Professor, cada vez que o Hamas tem liberado reféns, eles têm feito uma solenidade para entregar para a Cruz Vermelha. E aparece, inclusive, com uniformes, com armas e tudo mais. O que é isso? É uma demonstração de força? Dizendo, olha, nós ainda seríamos capazes de lutar, sei lá, durante muito tempo, apesar de na faixa de Gaza ter morrido mais de 42 mil pessoas.
Isso, a gente tem aí um elemento típico do direito internacional de reciprocidade e, portanto, o Hamas considerou que a festa que os israelenses faziam pela soltura dos reféns deveria encontrar um momento político equivalente dentro do Hamas, que não pode celebrar a soltura dos seus reféns soltos das penitenciárias, mas que ele pelo menos usa esse movimento de transferência para a Cruz Vermelha para, duplamente, em política interna, dizer que é um grupo capaz de liderar os palestinos e que só eles estão obtendo, no mínimo, alguma negociação em razão do bem-estar ou no caminho do povo palestino livre e independente, apesar de ignorar que os seus atos lá em outubro de 2023 causaram toda essa guerra, mas também de política internacional, demonstrando ali a sua coragem de colocar cara e corpo à liderança, inclusive armada, para todas as filmagens serem feitas, né, e de alguma forma mostrar esse sinal de força. Professor, na sua avaliação, os palestinos deverão continuar na faixa de Gaza? Aquilo que o Trump falou foi mais para provocar espuma, que eles poderiam sair de lá, que ia virar, sei lá, um resort, aquela coisa toda. É firme a presença, a continuação da presença, então, dos palestinos na área da faixa de Gaza, na sua avaliação? Eu nunca estive em Gaza, toda a informação que eu tenho sobre o interesse e a convicção do povo palestino é indireto. E as notícias são todas nesse sentido. São convictos como refugiados que ficarão em Gaza ou que inclusive seguirão lutando pelo direito de regresso para a cidade em que os seus avós, seus pais ou até os que ainda restam vivos foram expulsos no que eles chamam de Nakba, né, o grande desastre, e hoje são cidades israelenses. Então imagino que haverá resistência por convicção de que essa terra é palestina e que eles, se forem enviados para outro lugar, isso é limpeza étnica e dificilmente conseguirão materializar a vontade de ter um próprio Estado, e como eu chamava a atenção, seria como abandonasse essa luta de décadas, inclusive para poder voltar a outras cidades fora de Gaza, que hoje estão sobre a existência do Estado de Israel. Então, se forem forçados, haverá muito morticínio e é de se esperar também que haverá resistência, não só dos atuais grupos, mas também a formação de novos grupos e, quem sabe, aquilo que o presidente da Liga Árabe falou 3 semanas atrás, pode estar no cenário também, Heródoto. E aí isso é muito triste, porque chegou a levantar esse cenário de retorno a uma guerra formal entre os Estados Árabes contra Israel, se insistir nesse plano de retirar os palestinos das terras que a ONU aprovou para ser particionada entre judeus e palestinos e que, portanto, Gaza e Cisjordânia seriam inegociáveis espaço palestino. Professor, muito obrigado, professor. Uma satisfação sempre, Eduardo. Bom trabalho, bom dia. Professor Vladimir, obrigado. Professor Vladimir Feijó, professor de Relações Internacionais da Faculdade Arnaldo Janssen, Belo Horizonte. Está aí, portanto, também muito claro, muito simples, didático para você formar sua própria opinião a respeito do conflito.